para poder trazer o seu recado. Vamos sentar, Renato? Boa noite. Boa noite para quem está em casa também. Olha, estar no Viana é muito especial. E, eu vou ter que começar a palestra completamente diferente, como eu tinha pensado de que eu ia começar. Eu penso pelo menos umas 6 vezes. Não, é o contrário. Eu sempre penso umas 6 formas de começar a palestra, mas é tão bacana estar entregue ao trabalho da espiritualidade, né, Tati? Que as coisas se apresentam para a gente de uma forma completamente diferente. E eu vou falar, antes de mostrar, inclusive, o primeiro... Tá ligado? Tá ligando, né, Cadu? Sobre sintonia. Como isso acontece aqui dentro do Viana? Quantas vezes eu vou fazer um tema, não falo com o Rui, quando eu vejo na divulgação, a gente vai falar sobre o mesmo tema, sextas e sábados, com enfoques completamente diferentes. Outra vez, Eva foi fazer uma palestra sobre doença, e no sábado eu fui fazer sobre a cura, e a gente não tinha, pelo menos acordado, conversado. E isso acontece muito, é o que a gente chama, né, Rui, do QAP da espiritualidade, as conversas que acontecem durante a noite, quando a gente está desdobrado, é a sintonia dessa casa. E Eva falou como é difícil remar contra a maré. E sabe quando é que fica muito mais fácil remar contra a maré? Quando a gente rema junto. E aqui a gente pode remar junto. E que bacana que é isso, poder remar junto em mais um final de ano que a gente viveu aqui dentro do Viana. E tem um novo período que se aproxima, essa mudança de ciclo para a gente, é como Eva falou, a gente começa a pensar. E é importante que a gente volte para dentro de nós mesmos, a gente vai falar sobre isso durante todo o estudo. Eu trouxe uma imagem simbólica que a gente consegue enxergar a nossa parte física nessa imagem, a nossa parte espiritual e o que eu vou chamar de nossas oportunidades de melhoria, ou nossas sombras, ou as nossas más tendências, de forma simbólica, que a gente precisa enxergar, que a gente precisa conhecer, para que a gente consiga, de fato, de face com o espelho, né, Rui, como o Rui fala, buscar a nossa melhora, para que, de fato, a gente possa ser um novo eu para um novo tempo, nos conhecendo de fato. Eu trago uma outra imagem, que é uma imagem também simbólica, esse Czinho aí na frente dessa espiral, que eu vou chamar de espiral da evolução, somos nós. A gente está aí de frente para a espiral da evolução, mas já teve momentos que a gente esteve debaixo dessa terra, debaixo dessas pedras, de cabeça para baixo. Hoje a gente está de frente à nossa espiral de evolução, estando de frente à oportunidade que a doutrina espírita nos dá de evolução, onde a gente aprende, coloca em prática, aí melhora, aí aprende mais um pouquinho, coloca em prática, porque não é só aprender, a gente precisa colocar cai umas vezes de um degrauzinho desse, volta e segue o caminho no sentido de um crescimento sem fim, né? Porque, como diz a música, um dia todos nós seremos anjos e a gente precisa estar, nesse momento como estamos hoje, de frente a essa realidade espiritual, que é a nossa evolução, e que a gente possa seguir esse caminho. E como Eva falou, né, chega o final do ano, 2025 está acabando, 2026 está chegando, e a gente começa a pensar o que tinha projetado, o que a gente gostaria que acontecesse. E eu trago uma reflexão. Quanto das metas que a gente colocou para 2025 foram metas materiais e quantas foram metas pessoais, de evolução pessoal, de melhoria? Ou a gente só projetou, eu quero comprar um outro carro, eu quero melhorar de apartamento, eu quero crescer no meu emprego, o que não é um problema. Estamos no mundo, precisamos evoluir, inclusive intelectualmente, mas quanto das nossas metas foi de evolução moral, de evolução como pessoas? É uma reflexão para todos nós. E eu faço uma outra pergunta que vai ficar na cabeça de vocês. O que vem à sua cabeça quando você pensa no ano de 2025? O que é que vem na sua cabeça? Sabe o que veio na minha cabeça na hora que eu estava montando esse estudo? E esses estudos, eles são montados, eu digo que eu só faço copilar. Vem uma informação, às vezes, de uma colega de estudo, de um estudo que a gente faz aqui no Viana, de um trabalho na caridade,
do evangelho no lar, por isso é tão importante a gente estar em conexão com os espíritos. Mas tem vezes que mesmo quando essa conexão toda acontece, vem uma coisa como essa. Olha o que é que veio na minha cabeça quando eu pensei na primeira coisa de 2025. Morango do amor. Isso é pensamento intrusivo, não é não? Mas por que será? O que é essa imagem tão... Ismael, você já rindo ali. Essa imagem tão bonita, tão inocente, tão atrativa, perfeita do morango do amor quer nos dizer. Teve um momento, mais ou menos acho que em abril, só se falava de morango do amor. Você ligava a televisão, receita de morango do amor. Como fazer morango do amor? Quanto você gasta para fazer um morango do amor? Na internet era morango do amor, morango do amor, morango do amor, morango do amor. Era só isso que se falava. E teve gente que fez morango de amor de R$ 2.500. Era um confeiteiro fez, aí presenteava as blogueiras, aí ficava todo mundo doido para ter. E eu já começo a dar umas dicasinhas do que está por trás dessa imagem tão inocente, tão perfeita do morango do amor. Às vezes por trás tem bolor, tem fungo, tem tanta coisa que acontece na nossa sociedade. Estamos buscando sempre o prazer imediato, é o prazer do momento, é o gozo instantâneo. Estamos vivendo o consumo sem sentido. Todo mundo precisava ter um morango do amor e comer um morango do amor. Podia ser alérgico, era tomando uma injeção de antialérgico e comendo o morango. E precisava postar. E se não gostasse, tinha que falar mal para poder dizer que estava fazendo parte desse processo todo, totalmente de consumo sem sentido. Estamos buscando, de forma equivocada, fazer parte de algo, e não como a gente falou aqui, de algo que nos eleve como pessoa, mas está todo mundo comendo, por que eu não vou comer? Por que eu tenho que comer o morango? Então a gente está buscando de forma equivocada fazer parte das trends, das modas, do que é lançado, sem muitas vezes nem pensar sobre. Estamos vivendo o auge do materialismo. Nós identificamos as pessoas pelo que elas têm, pelo que elas mostram. Estamos coisificando as pessoas. Fulano é fulano, fulano do carro tal, fulano que usa roupa tal, que tem o sapato tal. E tem alguns protocolos, né? Eu lembro que teve uma época aqui em João Pessoa que todo mundo tinha que ter uma camisa V, tinha que ter uma GoPro, né? Não teve essa época. Hoje em dia é uma casa em Bananeiras, é não sei o quê. É muito interessante. Às vezes as pessoas chegam lá na loja, aí fazem assim, Rodrigo, me empresta o carregador do teu iPhone. Quando eu digo, não, eu não tenho iPhone, as pessoas, parece que eu falei um pecado. Fica um choque. É verdade. Como assim você não tem um iPhone? Não estou dizendo que é um problema ter iPhone, não, minha gente. Mas eu preciso ter sempre o iPhone da moda para dizer quem eu sou, que agora é um laranja e não sei o quê. Então, a gente está vivendo um momento muito material. E é uma coisa interessante para a gente pensar num momento como este. Porque muitos desses comportamentos, eles nos lembram comportamentos primitivos que a gente já teve. É um termo, de vários termos, que se utiliza muito na doutrina espírita e se repete, às vezes a gente nem entende muito o sentido, que é o atavismo. E o que seria o atavismo? Ele é um termo geralmente utilizado para expressar a recorrência ou reaparecimento de certos traços primitivos, entre aspas, físicos ou psíquicos, que presumivelmente correspondem a uma forma ancestral. A gente tem, através dos nossos instintos, a necessidade de comer, a gente tem os medos, a gente tem o prazer físico também, mas às vezes a gente repete coisas que se tornam atávicas, de família que se repete, e às vezes até as pessoas gostam de colocar, é a maldição dessa família. Mas, na verdade, são só comportamentos repetidos de forma atávica e que as pessoas não param para pensar sobre. A gente não está no mundo para viver em confusão, para sofrer, mas às vezes a gente concreta isso como se isso fosse um comportamento adequado, porque eles são repetidos pelos nossos pais, pelos nossos avós, ou os nossos comportamentos que estão ligados ao nosso ser mais primitivo. Isso gera confusão na nossa cabeça. Espera aí, eu aprendo na casa espírita que eu sou um espírito imortal, mas eu tenho tanta característica física, tanta característica atávica, tanta característica primitiva. E essa dúvida não foi só com a gente, nem é só de hoje, não. Na questão 605, Kardec pergunta aos espíritos: o homem possui duas almas, sendo uma alma animal e outra alma espiritual?
E é muito interessante que a resposta dos espíritos, elas sempre dão uma outra visão para a gente e geram mais dúvida, que é sempre muito legal, porque as dúvidas continuam de uma outra forma. Não, o homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar dos órgãos. Dupla no homem é só a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa do seu corpo, pelo seu corpo, da natureza dos animais e seus instintos, né, que somos animais. Por sua alma participa os espíritos. Então, a gente precisa entender o que está em nós, o que é do nosso ser carnal e do nosso espírito, que está preso, como nessa imagem ele está se libertando do corpo carnal. Então, é importante que a gente entenda que nós temos a natureza animal e temos a natureza espiritual, para que a gente possa entender e conseguir fazer a mudança que Eva falou no início. E a doutrina segue nos ensinando. E um caminho muito importante para que a gente entenda o que é da nossa natureza animal e da nossa natureza espiritual é a lei do amor, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Levanta a mão, por favor. Olha, muita gente. Quem tem o Livro dos Espíritos em casa? Quem não tem, quando sair daqui já pode passar. A livraria está aberta, viu? Tem lá também. Fiquem à vontade para adquirir. É muito bom. Já recebeu o 10º, né, Cadu? Muito bem. Vamos adquirir ferramentas de estudo. Pessoal, tem alguém aqui pela primeira vez? Sejam todos, quanta gente, sejam todos muito bem-vindos, viu? Primeira vez numa casa espírita ou primeira vez no Viana? Primeira vez numa casa espírita e no Viana a primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Vocês estão numa casa muito acolhedora. É um prazer ter vocês aqui conosco, viu? E eu vou falar sobre quem não tem também o Livro dos Espíritos, o Evangelho, viu? Vocês que chegaram pela primeira vez. A lei do amor, ela é muito elucidativa. O amor resume a doutrina de Jesus inteira. O amor resume a doutrina inteira. Visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, à medida que a gente vai evoluindo, os nossos instintos eles vão diminuindo e a gente vai se entregando ao amor. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, olha essa palavra que estranha. Como assim avançado e corrompido? Vou explicar para vocês. Só tem sensações. E muita gente confunde sensações com amor. São coisas bem diferentes, né, Tati? Né, Roberta? Quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. Mas como assim ele está avançando e ele está corrompido? Quando a gente avança do instinto para as sensações, é quando a gente não entende o que é o real sentimento do amor. Eu fiz um quadro para facilitar essa interpretação, e eu acho essa parte bem importante, porque ele vai nos nortear. O instinto, ele está ligado ao mundo primitivo. Né? Nós somos primitivos até outro dia. O homem, 99,5% da existência do homem no planeta Terra foi como ser primitivo. Os instintos estão ligados ao mundo primitivo. As sensações, elas estão ligadas à inteligência / emoções do mundo de provas e expiações que a gente vive nesse momento. Deixa eu explicar de uma forma prática. Quando a gente era um ser das cavernas, quando era o Cadu da caverna, Cadu via um bicho lá morto, Cadu ia lá, beleza, pegava o bicho e subia numa árvore, eu ia para uma caverna, por quê? Ou outro bicho ia pegar o bicho, ou então outro ser humano ia pegar. Isso era instinto, não existia maldade. Mas aí, quando a gente começa a ter inteligência, e é onde é o corrompido, é quando a gente pensa, vou dizer uma frase bem típica de mundo de provas e expiações e que prova essa evolução intelectual sem evolução moral. Farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente já aprendeu, através da inteligência, que se eu misturar farinha com água, eu tenho um pirão, mas eu ainda não aprendi que eu posso dividir meu pirão com outra pessoa. E isso é uma característica do mundo de provas e expiações. É quando você se aproxima de uma pessoa por interesse. Por exemplo, eu amo grão de bico. Eva faz um grão de bico, ó. Aí eu digo, vou fazer amizade com Eva para comer grão de bico. Isso é provas e expiações. A Eva, como demonstração do terceiro sentimento, que é o, aliás, do terceiro, que é o sentimento, que é moral desenvolvida e sentimento,
que é uma característica do mundo de regeneração, ela faz grão de bico em grande quantidade ainda para você levar para casa. Olha um exemplo. E com isso eu vou garantindo mais grão de bico também para mim. Então, a gente está nesse sanduíche, onde a gente está no mundo de provas e expiações, e qualquer errozinho, como a Eva falou, é muito fácil errar, a gente cai no mundo primitivo. A gente precisa pensar ainda para que a gente esteja com o sentimento de um mundo de regeneração. Gente, mundo de regeneração não é mundo de regenerados, não. É onde a gente vai para se regenerar. E a gente está aqui, a gente pode ter a vivência, e a gente tem, por exemplo, dentro da Casa Espírita, do mundo de regeneração. Através da caridade, através do amor, através do sentimento maior, que é o amor e que é a caridade, que é distante desse mundo de provas e expiações e que é muito mais distante ainda do mundo primitivo. Então, a gente tem a doutrina espírita que traz as ferramentas para que a gente haja, para que a gente esteja e faça parte desse mundo de regeneração. E é uma escolha, como Eva falou. É uma escolha. É fácil errar? É. Vocês já prestaram atenção, se alguém xinga a gente, a resposta é muito mais rápida do que se alguém elogia a gente? É um exercício. Uma vez eu lembro, ligaram para lá para casa, eu liguei para a casa de alguém, no tempo que se ligava, aí uma pessoa atendeu assim, Jesus te ama, bom dia. Eu não soube o que responder. Se ela tivesse me mandado para outro canto, eu fazia, vai você! A gente, é o primitivismo da gente. A gente precisa fazer com que isso faça parte do nosso dia. O amor. A gente fica esperando, o mundo vai se regenerar. Não é a gente que vai se regenerar. A gente é que precisa se regenerar. Não é o planeta que vai se transformar e vai acordar com outra cor de céu. Não, é a gente que vai transformar esse mundo. E a pergunta que eu faço, que eu acho que é a mais difícil da noite, é: o que separa a pessoa que eu sou da pessoa que eu gostaria de ser? Difícil, né, Eva? Difícil. Mas a gente vai aqui, com o auxílio do Evangelho, da doutrina, a gente vai entender um pouquinho mais. E esse é o momento que eu digo que o Evangelho, né, consola os aflitos e aflige os estagnados. E a gente está meio que estagnado e aflito, né? A gente está assim, buscando uma solução. E a gente busca na questão 785 qual é o maior obstáculo para o progresso. E os espíritos, eles não arrudeiam não, viu? Eles vão logo assim, são o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual, ele avança sempre. Olha que interessante. Há 30 anos atrás, a gente não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não sabia usar filtro de celular. E as famílias, elas se reuniam, família X, não acontece nenhum aqui, eu tenho certeza. Todo Natal aqui é uma paz, uma tranquilidade, ninguém discute no Natal. Se reuniam, confusão e brigavam e não sei o quê. Passaram-se 30 anos. Agora briga por FaceTime, agora briga no grupo do WhatsApp. Só teve evolução, muitas vezes, intelectual. Então, por isso que ele fala, são o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual ele vai avançar sempre e muitas vezes não acompanha. O homem ele está sempre criando, nem que seja problema, mas está criando. E os espíritos seguem. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, que são o ódio e o orgulho e o egoísmo. Desenvolvendo a ambição e o amar das riquezas. Essa gente vai evoluindo, aí vai se apegando às coisas materiais. Vai desenvolvendo tecnologicamente, a gente vai se apegando. Ai, meu iPhone, ai, meu não sei o quê. E vai se apegando. Desenvolvendo a ambição e o amar às riquezas, que, por sua vez, olha a pegadinha aqui, incitam o homem a pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Vamos imaginar Deus como uma fonte de amor pulsante, imutável, eterna, aqui jogando. E a gente está aqui, certo? Aí a gente começa a desenvolver intelectualmente, tipo os cientistas. A primeira coisa que eles fizeram foi negar Deus. Aí se distancia. Aí o vazio vem. Aí é como se fosse um movimento elíptico. Você vai e você volta. Hoje em dia a ciência, por mais que ela tentou se afastar de Deus, ela está fazendo o caminho de volta. É o caminho de volta que Santo Agostinho fez quando ele se desenvolveu intelectualmente e foi sendo mestre em retórica, em filosofia, e aquele vazio dele só ia aumentando. Por que esse vazio aumenta? Porque a gente está se distanciando da fonte do amor. Então vai aumentar o vazio, sim. Não vai ser comprando mais, não vai ser consumindo mais
que a gente vai melhorar, não, porque a gente está distante, a gente precisa fazer esse caminho de volta. Por isso que fala aqui, por mais que o materialismo ele vai afastar você de Deus, vai chegar um momento que esse caminho vai ser feito de volta, seja pela dor ou seja pelo amor. E a gente vai falar sobre isso mais na frente. E os espíritos continuam sem alisar muito. Poderá o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Eu adoro essa imagem, porque se essa caixa tivesse pesada mesmo, esse cara não estava segurando ela assim, pela quina. Mas olha, não sei se dá para ver a cara de esforço que ele está fazendo. E parece um papel super leve, né, que ele está. Então a pergunta é, poderá, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E os espíritos nos dizem categoricamente, sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. O grande questão, o grande cerne é a vontade. E a gente não precisa fazer grandes mudanças, é a vontade para fazer aquela mudança do bom dia no elevador. Ah, não vou dar mais não, eu dou, aquela pessoa não responde. É sobre a sua mudança, não é a mudança do outro. A gente quer logo se transformar, que sai logo uma asa. Vrá. Não, a gente precisa ir mudando aos poucos. A gente coloca, às vezes, metas tão distantes para a nossa melhoria, mas é controlar aquele ódiozinho que vem quando a pessoa está andando devagar na sua frente. Sabe? São pequenas coisas. O povo riu porque acontece, né? Cadu riu. E eles seguem. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. É aquela chacoalhadinha, é o tridente fraterno, né, Cadu? Para a gente entender que a gente precisa ter vontade de fato para querer mudar dentro de casa, nos relacionamentos, e entender que as pessoas têm velocidades diferentes. Isso é normal e a gente vai evoluir aos poucos. Às vezes, quando eu estou saindo de casa, eu tenho uma velocidade e Jorge tem outra velocidade. Aí a gente vai sair de casa, essa história é engraçada. Aí quando eu acho que a gente vai sair, eu escuto um barulhinho. Tac, tac. Jorge resolveu cortar a unha na hora da gente ir embora. Isso é uma ferramenta de evolução para mim imensa. É maravilhoso. Aí eu vou tendo ideia da minha significação. E a gente vai evoluindo. É assim que acontece. Não é? Agora já foi. Na questão 911, não ia perder a oportunidade. Pensamentos intrusivos. E a gente segue entendendo mais as nossas limitações e realmente colocando a gente no nosso local devido. Na questão 911, Kardec pergunta aos espíritos, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis, querendo uma resposta que consolasse, que dissesse assim, não, isso eu não vou conseguir mudar, não. Que a vontade seja impotente para dominá-las. Tem alguma coisa que realmente não consiga. E os espíritos, eles, em vez de dizer que tem ou não, eles preferem focar no que é a grande maioria. Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só está nos lábios. É aquela vontadezinha da boca para fora. Que todos nós temos. Sabe quando marca um evento, aí aparece um negócio. Vai ter montagem de cesta no Viana. Aí a pessoa não quer dizer que ela não quer ir, mas fica torcendo para que alguma coisa dê errado, para dizer, eu queria tanto ter ido para montar, mas infelizmente nem deu. Então é aquela vontade que está só nos lábios. E olha que interessante, eles continuam dizendo, querem, porém muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. É aquele, eu quero, mas também se não acontecer, está tudo bem. Né? É aquele, quer, mas não quer. Quando o homem crê que não pode vencer, essa parte é muito interessante, quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que o seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. E a gente precisa abraçar a inferioridade da gente. Quando a gente acha que a gente é espírito muito superior, porque leu as 12 obras de Joana de Anjos, porque vê todos os itens, porque trabalha na casa, aí é que a gente não consegue mudar, porque a gente acha que a gente já está num patamar muito alto e a gente não está. A gente era primitivo, a gente pegava o bicho e corria outro dia. Então, a gente precisa estar tudo bem. É bom quando a gente enxerga a nossa inferioridade, de todos nós, porque a gente sabe que tem uma oportunidade enorme de evolução. Quando a gente acha que já é ser de luz, que já está... é que fica mais difícil de mudar. Então, é importante que a gente entenda a inferioridade não como um peso, mas como uma grande oportunidade de melhoria. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Eu não gosto da palavra reprimir, porque você está só guardando. Mas, no final, ele usa a palavra que eu entendo, no meu entendimento, ser mais correta.
Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. É vencer os nossos pequenos defeitos no dia a dia. E a gente vai entender a nossa inferioridade, entender em que aquilo está batendo, por que aquela pessoa despertou aquele sentimento em mim. O que eu estou precisando, mas a gente terceiriza. Quando fulano melhorar, para mim vai ser ótimo. Quer mudança, né, aquelas frases de coach, quer mudança e não quer mudar. Mas a gente precisa focar, de fato, na nossa mudança interior. Eu trouxe uma imagem, eu pedi para meu amigo Inácio Augusto fazer... Vocês conhecem meu amigo Inácio Augusto, não? Nunca ouviram falar? É inteligência artificial. Porque eu achei tão impessoal chamar de chat GPT, Gemini, eu resolvi chamar para ter uma relação mais próxima. O povo disse que eles vão tomar conta do mundo, pelo menos eu já estou com mais intimidade. Inácio Augusto, inteligência artificial. Entenderam? É muito profundo, né? Essa conexão Inácio Augusto. Então, eu pedi para o Inácio fazer essa imagem, que é uma imagem muito simbólica, que todo mundo já ouviu falar, que é a saga da libertação do povo hebreu. Aí vocês podem pensar assim, o que isso tem a ver com o que o Rodrigo estava falando? Eu vou explicar. Só contextualizando, né, o povo hebreu ele ficou preso pelos egípcios por 430 anos, até que Moisés, um médium, né, de primeira qualidade, recebeu a mensagem e que dissesse que fosse lá libertar o povo judeu. E ele chegou, foi falar com o faraó, e é óbvio que o faraó não ia libertar. O escravo dele vai libertar por quê? Aí começou a sequência tão conhecida das 10 pragas do Egito. Se chama de praga, mas é uma simbologia também, inclusive, da lei de causa e efeito. Não, são 10. Foi 10. Cortando na tua versão, arrancaram uma página. São 10. E aí tem uma praga. Aí gafanhoto, liberta. Não liberta. Aí fica o Rio Vermelho, liberta, não liberta. Aí vou libertar, liberta não. Quando teve a última e a pior de todas as pragas, né, bem entre aspas, aqui para a gente da doutrina espírita, que foi a morte dos filhos primogênitos, onde morreu os filhos do faraó e os filhos dos outros egípcios. Aí, liberta. Então, manda embora, liberta esse povo que está tudo com essa ziquezila, manda embora eles. Aí vai o povo para o deserto. Está indo o povo para o deserto, aí pegou o que tinha, quando vê, de repente, de frente para o Mar Vermelho. E agora? Deserto de um lado, deserto do outro, Mar Vermelho na frente. Já estava bacana quando eles olham no horizonte uma fumacinha. Vem os egípcios querendo prender eles de volta. O faraó se arrependeu e mandou pegar. Eu tenho certeza que teve um que disse assim, Moisés, a gente já estava acostumado a levar chicotada, vamos voltar. O negócio tem um mar aí na frente, a gente não sabe nadar. Com certeza teve um que deve ter dito isso para voltar para aquela situação de conforto, né, da não mudança. E Moisés saiu para orar e o Espírito, né, segundo as Escrituras, Deus falou com ele e disse assim, diga ao povo que marche em sentido ao mar. E aí, segundo está nas Escrituras, Moisés fala, bateu o cajado, o mar abriu, a galera passou, quando chegou os egípcios, o mar fechou, morreu os egípcios. Beleza. Isso está nas Escrituras, isso conta, mas o que é mais diferente é que isso, através da cabala judaica, olha uma coisa super, que não existe coincidência no mundo espiritual, né? E nas doutrinas. A cabala judaica é a parte oral do Torá, que não era revelada para todo mundo, era só passada de mestre para aluno. E a cabala judaica, ela é uma compilação, vou dizer um sinônimo da palavra compilação, que é codificação. Era uma codificação da Torá, dando o sentido filosófico de todos os textos. O primeiro livro da Torá era uma tradição oral, um dos primeiros e o mais importante, que chama o Zohar, tem mais de 22 volumes. Sabe o que tem dizendo logo no início do Zohar? Tem dizendo que a Cabala ia ser esquecida e que por volta dos anos 1840 a Cabala reapareceria. E o que apareceu por volta dos anos 1840? A doutrina espírita. Eu não estou aqui dizendo que a Cabala é a doutrina espírita, não. Eu estou só dizendo que todo o plano espiritual, independente da religião, eles estão conectados. E a Cabala judaica, ela visualiza todas essas passagens da Bíblia de uma forma muito simbólica e que vai fazer muito parte do que a gente está estudando nesse momento.
ela trata essa cena como a nossa escravização pelo ego, aonde o faraó seria o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossas más tendências. O povo hebreu seria o nosso eu espiritual, ou na psicologia, o self. E as pragas seriam os nossos processos de adoecimento e dor que passamos por não nos libertarmos do ego. No nosso Egito interior, o faraó é o nosso ego, que não quer que a gente mude, que quer que a gente continue com as nossas más tendências, fazendo as coisas, e aprisiona o nosso eu espiritual. É o nosso atavismo, é os nossos instintos que nos aprisionam e que não quer deixar com que a gente se liberte. Aí acontece uma coisa ruim, vou libertar. Não, eu vou para o centro. Aí eu vou melhorar. E melhora um pouquinho, volta para o faraó, venha, agarra. E a gente fica nesse ciclo. Vem uma praga, né, causa efeito, né, e vem outra, e o faraó está lá. O nosso ego está lá, nos prendendo às nossas condições que a gente coloca na cabeça de material. E quando a gente se propõe fazer um estudo como esse, a espiritualidade é tão maravilhosa que ela vai soltando historiazinhas para a gente trazer para esse momento. A gente tem um evangelizado no CMA3, é uma pessoa que mora na rua, do lado do colégio do liceu. Ele é ex-militar. Ele está atrás de receber o dinheiro da aposentadoria e um atrasado de não sei quantos milhões. Chamaram ele para receber esse atrasado, aí iam pagar só um percentual para ele e ia dar um salário dele. Ele não quer. Ele quer os não sei quantos milhões. Enquanto ele não recebe não sei quantos milhões, ele está onde? Na rua. Está com o faraó dele. Porque, às vezes, a gente perde tanto tempo achando o que é direito, o que é certo, o que eu tenho a razão, e a gente não evolui. É o ideal. É como eu estava conversando com um amigo nosso do Viana, ele falou assim para mim, hoje eu pedi perdão para o meu irmão, mesmo sabendo que ele estava errado. Eu disse, mas perdão não tem nada a ver com estar certo. Não tem nada a ver. Tem a ver muito mais com que a gente se perdoar. E a gente fica atrás desses ideais, dessas questões. Uma pessoa que está morando na rua, ele só vai querer sair da rua quando tiver 5, 6 milhões. Não parece louco, não parece um negócio irreal, mas é verdade, é o que a gente vive, porque ele não quer sair da rua e porque ele está preso naquele. Estava conversando com uma amiga minha também, que fazia uns anos que eu não conversava com ela dizendo que está com umas situações muito complicadas no trabalho. E eu disse a ela, por que você não muda a sua atitude com a sua gerente? Ela fez, porque para mim vai parecer humilhante. Então ela prefere sofrer, prefere adoecer, prefere tomar remédio, mas não quer mudar a atitude, ter uma série de problemas de saúde, porque vai parecer humilhação. É o faraó prendendo a gente. É o nosso ego. E a espiritualidade faz séculos que vem dizendo para a gente, olhe para dentro de você, e isso a gente vê em todos os locais. Aqui eu vou trazer uma outra figura, e eu estou trazendo todo esse contexto histórico para poder mostrar como está tudo amarrado. Deus, né, o Espírito que apareceu para Abraão, quando apareceu para Abraão, ele falou a seguinte frase, Lech Lechá, em hebraico. É o mesmo Ler que foi dito para Moisés. E olha que interessante, como tudo tem símbolo. Os 430 anos que o povo hebreu passou preso no Egito, todos os números eles têm um símbolo nas escrituras, nada é solto por acaso. Em hebraico, cada letra equivale a um número. O 430 equivale a essa palavra ler, que é o mash, que é o olhe, que é o vá. E Deus disse, o Espírito disse, vá para você, ou vá para si mesmo. Isso já com Abraão lá atrás. Em Gênesis, essa passagem é dita da seguinte forma. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Esse é muito simbólico também. Sair da casa dos nossos pais é quando a gente vai olhar para nós mesmos, nós vamos ter a nossa individualidade, nós vamos criar as nossas características, e muitas vezes é se libertar de atos que não são legais, que nos fizeram mal, que nos adoeceram, e vai para a terra que te mostrarei. E essa terra não necessariamente é uma terra. Sabe por que não é? Porque chega Jesus em Lucas e fala, o reino de Deus está dentro de vós. É tudo sobre olhar para nós mesmos e olhar para dentro de nós. E como não podia ser diferente,
No Livro dos Espíritos, na questão 919, meu brother Santo Agostinho nos diz: conhece-te a ti mesmo, aceita-te e supera-te. Faz séculos que tudo é sobre olhar para nós mesmos, buscar entender esse amor, entender as nossas limitações, entender que a gente não está tão evoluído assim, que a gente tem a oportunidade da melhoria, da evolução, e a gente fica preso a parecer que está se humilhando, preso a um dinheiro que vai receber, ou, às vezes pior ainda, uma razão. Minha mãe, quando via duas pessoas discutindo sobre nada, ela fazia assim: parabéns, você ganhou o troféu abacaxi. Porque é só para ter razão e a gente fica preso e a gente perde muitas oportunidades. E sobre perder oportunidades, eu trago uma passagem do livro Pão Nosso. Quem não tem um livro Pão Nosso também, lá embaixo tem um livro muito bom, inclusive para fazer Evangelho no Lar. São textos que você abre, textos curtos, muito bons. E Emmanuel, ele também ele dá uma visão para a gente muito diferente do óbvio. Ele tem esse texto que chama Preserva-te a ti próprio, que é com base no versículo vai, não peques mais. E quando a gente pensa assim, vai, não peques mais, acha que é só sobre não fazer errado. E ele fala sobre você aproveitar as oportunidades que a gente tem na vida. E ele lista uma série de frases bem interessantes. A semente valiosa que não ajuda pode perder-se. É a semente que está dentro de nós. É como Eva fala. Não existe um fruto tão podre que não tenha uma semente dentro, que não vá germinar. A árvore tenra que não protege permanece exposta à destruição. A fonte que não ampara pode secar-se. A água que não distribui forma pântanos. Então a gente precisa aprender a nos doar, a gente precisa aprender a que o fluxo do amor de Deus atravesse nossas vidas. O fruto que não é aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. E nós somos uma enxada desse jardim de Jesus. A gente não pode deixar que a nossa enxada enferruje. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. Cada flor que nasce, ela é uma flor. É como cada um de nós. E o amigo que não conservas foge do teu caminho. Que a gente possa, como Eva falou no início, os amigos são a família que a gente escolhe. A gente precisa tratá-los bem. Ah, é porque é meu amigo. Não, vou tratar melhor ainda. A gente tem que cultivar as amizades com palavra. Vai ter dia que a gente não vai estar bem, vai dizer, hoje eu não estou bem, mas amanhã eu vou estar. E a gente precisa cultivar, responder no WhatsApp. Tem um pessoal que não responde no WhatsApp, eu não vou nem olhar para a cara. A medicação que não respeita na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. E a gente pode entender como essa medicação, o Evangelho, o trabalho no Cristo. A gente precisa utilizar a medicação que está colocada para nós. E nessa imagem de Jesus, eu trago o comentário da questão 789, que é uma questão que fala sobre o progresso. Eu trouxe apenas o comentário que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando hoje. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se instruem. A gente precisa se instruir para melhorar, não é só se instruir para dizer que leu os livros todos, não. É para a gente melhorar. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. Haroldo Dutra fala uma coisa, que o bem é muito discreto, é muito sutil, e a gente precisa, não por vaidade ou por mostrar, fazer com que as pessoas percebam que não só existe o mal, porque se a gente liga o jornal é só assim, mataram, você muda, raro, é só isso o tempo todo. Então a gente precisa que as pessoas saibam o que acontece, por exemplo, aqui dentro do Viana, o trabalho que é feito, e que a gente possa se juntar para poder fazer o trabalho do Cristo. Não é assim, vou fazer sozinho. Não. E a gente, às vezes, uma pessoa tem uma atitude para uma coisa, outra pessoa tem uma atitude para outra, então vamos se juntar para fazer. De tempos em tempos, surgem no seio delas homens de gênio, como foi Jesus, que nos dão um impulso. Vem depois, como um instrumento de Deus, os que têm autoridade. Em alguns anos, fazem adiantar-se muitos séculos.
Jesus foi um ser tão imenso que ele não coube nem na história. Ele dividiu a história em antes dele e depois dele. E depois de Jesus vieram tantos outros, como os apóstolos, como São Francisco, como Santo Agostinho, e depois no nosso tempo mais moderno, Kardec, e Chico, e Divaldo, e Viana de Carvalho, e Vovô Paulino, tantas pessoas que aproveitaram esse exemplo que ele nos trouxe e agiu de forma beligerante e transformou o ensinamento em ação, que é isso que a gente precisa fazer, porque o Evangelho de Jesus é ação. Jesus é um verbo de ação. E Emmanuel, quando comenta o livro do Evangelho de João, na parte Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu fiz questão de trazer, esse é um trecho que eu utilizei numa outra palestra minha, mas eu fiz questão de trazer para que a gente entenda que a gente tem esse caminho para a nossa melhora, para a nossa evolução, para preenchimento desse vazio existencial que não vai ser preenchido com o morango do amor, eu garanto a vocês. Jesus declara ser a única via de acesso a Deus Pai. Ele não apenas mostra o caminho, mas é o próprio caminho, a verdade e a vida para a humanidade. A vida humana não deve ser um processo de gozar o possível no corpo da carne, reservando-se a luz da fé para ocasiões de sofrimento irremediável. Jesus não é nimesulida para a gente tomar quando está com dor de garganta. Não é um tratamento tópico para as nossas vidas, mas é o tratamento verdadeiro. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com a renovação incessante para o infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é jornada sublime da alma, no rumo ao conhecimento da virtude, da experiência e da elevação. Parece uma coisa muito trabalhosa, mas não é. É o nosso dia a dia. Não é só na casa espírita. É dentro do nosso lar. É no nosso trabalho. Eu não posso ser uma pessoa na casa espírita e ser outra pessoa dentro de casa. Eu vou ter defeitos na casa espírita e dentro de casa. Ok. E eu vou melhorar na casa espírita e dentro de casa também. E a gente vai seguindo. E é assim que funciona. Viver com Jesus é viver para Jesus. Quantas vezes a gente acha, não, mas eu estou com Jesus. Mas viver com Jesus é viver para Jesus. A gente precisa ter Jesus fazendo parte das nossas vidas. E essa casa traz isso para a gente. Aqui tem um monte, não tem nem 10% de tantas ações que tem aqui na casa, que nos dá essa oportunidade de ter essa vivência com Jesus na prática, o remédio para as nossas dores. E se alguém acha que não tem tempo, de segunda a sábado tem esses horários aí tudinho. Dá para encaixar. É só marcar um atendimento fraterno a partir de amanhã com Eva, vamos lotar a sala dela, e ela vai direcionar vocês para o melhor trabalho. E eu digo sempre, não subestime o poder do amor. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está achando que não vai dar conta, por conta dos trabalhos do dia a dia da gente. E quando a gente chega aqui, a gente é banhado pelo amor de Jesus. Há 3 semanas atrás, a gente teve a oportunidade, junto com Chiquinhos, a convite de Renato, de visitar o manicômio judiciário. Isso. E é um grupo que trabalha há 17 anos, né, Renatinho? Fazendo esse trabalho todo domingo. E a gente chegou lá, a gente acha que vai ser uma coisa tão pesada, tão difícil, mas quando você entra num ambiente como aquele, a espiritualidade banha a gente de amor de um jeito. E às vezes a gente fica querendo um recado da espiritualidade através de um médium, através de uma reunião mediúnica. E eu vou dar um relato para vocês bem rapidinho, porque meu tempo já estourou, que aconteceu lá dentro. A gente estava sentado dentro, lá com os apenados, os policiais do lado de fora e a gente lá dentro, cantando, levando a palavra, conversando com eles. Tinha um rapaz sentado do meu lado, que ele não tinha falado uma palavra com nada, desde a hora que a gente chegou. Dopado, medicado, com séries de problemas mentais. Não tinha falado nada com nada. E eu lá do lado dele falava uma coisa e ele não falava nada com nada. Tem uma hora que ele ganhou um kit de higiene. Aí eu fiz, eita, você ganhou um kit de higiene. Aí ele olhou para mim e disse assim, você quer meu sabonete para você? Foi o único momento que ele falou uma frase.
O que fez ele despertar foi o amor. A capacidade dele, não da gente, de estar preso, de estar dentro daquela situação e na hora que ele recebeu alguma coisa, ele ter para dar, ter atitude. Aí é onde vem a espiritualidade e responde para a gente. E diz como é importante esse trabalho no amor. E o tempo está passando, a gente tem tempo, como o Renato Russo disse, todos os dias eu acordo, todos os dias quando acordo eu não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, realmente temos, mas não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo do rancor, da raiva, do egoísmo dentro. Então a gente tem tempo, mas a gente não tem tempo a perder. Eva falou do bloquinho, eu trouxe um celular em branco. A gente tem um celular em branco, um bloco de notas, ou o que a gente quer ver no nosso celular, ou o que a gente quer para as nossas vidas. A gente pode começar isso a partir de agora, não esperar virar o dia 31. E quando eu estava falando sobre esse tema, em casa, Um Novo Eu para um Novo Tempo, Giorgio começou a cantar uma música. Eu disse, poxa, que bacana, vou trazer a letra dessa música. E eu trouxe em cima de uma foto da nossa cidade. Normalmente a gente vê a cidade da gente para o mar, né? Para fora. Eu fiz questão de trazer uma visão da cidade da gente para dentro, como a gente precisa olhar para a gente. E que é linda também. A gente não só é lindo do mar, o Rio Saioná também é bonito, o centro da cidade também é bonito. E essa música fala assim: um novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver. Para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixe de herança. Pessoal, muito obrigado, viu, a todos vocês, que tenhamos um novo tempo e que possamos ser um novo eu, cada um de nós. Boa noite.